vou compartilhar a tela do meu computador e aí vai passar uma música que essa banda, inclusive quem depois quiser assistir, né, seguir esses caras aí, vocês vão ver que eles têm vários tipos de música misturando com tecnologia. Então tem música que eles fazem que é robô tocando música junto com eles, né? E aí, nesse caso, eles fizeram voltado para isso, para a onda sonora. Então a gente vai aprender na aula de hoje que a onda sonora é uma onda mecânica, ela precisa de um meio material para se propagar. E nesse clipe, ele mostra bastante, ele mostra essa propagação do som. Então vocês vão ver lá diversos instrumentos e como que o som se propaga. Então, enquanto o pessoal vai chegando aí, vocês podem assistir. Eu vou... Então vocês vão ver aí que, todos os experimentos nesse vídeo são reais, né? Então, todos os efeitos que vocês vão ver do som aí são reais, não são efeitos especiais, tá? The film you're about to see has no characters. If you spare a little of your imagination, it is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies on matter. Então, esse é um tipo de onda eletromagnética, que nada tem a ver com a onda sonora. Por quê? A onda eletromagnética, isso é muito importante, ela não precisa de um meio material para se propagar. Tanto que a luz do Sol, por exemplo, ela vem lá do espaço ou das estrelas, elas atravessam o espaço vazio, o vácuo, e chega até aqui, a gente consegue enxergar. Por quê? Porque ela não precisa de nada, ela é um campo, elas são campos, né? Campo elétrico e campo magnético. Já a onda sonora é diferente, ela é uma onda mecânica, ou seja, ela precisa sempre de um meio material para se propagar. Aí nesse desenho tá mostrando isso, né? Então, tem uma sirene aqui que tá emitindo onda sonora. Pode ver que a onda ela vai até lá embaixo, onde tem a água. Tem gente que acha que na água não tem som.
Tá errado. A água, ela transmite o som, ela propaga o som. Qualquer meio material propaga o som. A água, o cimento, né? Tanto que, por exemplo, se você está dentro de um quarto e você ouve alguém de fora, mesmo que não tenha nenhum buraco na parede, ou que nem tenha janela, você vai ouvir. Por quê? Porque o som vai passar pela parede, ele vai vibrar a parede e vai se transmitir, vai se propagar através da parede. Então a água, ela transmite som. Qualquer meio material, metal, transmite som. Vocês já devem ter visto aquele brinquedinho, né? Quando quem é criança gosta de fazer, que é aquele telefone. Agora é só brincar. Um copinho, um cordão, então você amarra uma ponta do cordão num copo, a outra ponta em outro copo, e aí você consegue ouvir. Por onde está se propagando o som? Pela corda, ou seja, por aquele meio material ali que é o cordão. Tá? Já no vácuo, então aqui tem um astronauta, ó. Ele não está ouvindo a sirene, né? Por quê? Porque o som precisa de meio material para se propagar. E no vácuo não tem, né? Não tem ar, não tem por onde ele se propagar. Então, não dá para escutar nada lá no espaço. E aí, algumas características do som. Uma característica do som é a altura, tá? E a altura do som não tem nada a ver com o que a gente pensa. Quando a gente fala assim, abaixa o som, abaixa a televisão, a gente usa de forma errada. Porque isso, quando a gente fala assim, abaixa a televisão, a gente não está falando a gente não está falando da altura, a gente está falando da intensidade sonora, que é outra coisa que a gente vai ver aqui, ó, intensidade sonora. A intensidade sonora, ela tem a ver com a energia, ou seja, se eu grito ou eu falo com menos energia, né? Quando eu grito, eu uso mais energia, ou quando eu aumento o volume da televisão, do rádio, eu estou dando energia para aquela onda sonora. Quando eu dou energia, eu aumento a intensidade sonora. A altura não tem a ver com isso. A altura tem a ver com a frequência e tem a ver com som grave e agudo. Então, um som alto não é um som com volume alto, é um som com frequência alta, ou seja, um som fino, digamos assim. Esse termo é errado, né? É um som agudo, né? Então, geralmente, mulheres têm a voz mais alta do que a dos homens. Por quê? Porque elas falam mais agudo do que os homens, tá? Eu vou tentar aqui dar um exemplo com o meu violão, tá bom? Aí vocês podem olhar na minha câmera aqui. Não sei se vai dar certo. Não sei se vocês vão conseguir ouvir aí. Mas é só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Quando eu falo altura, eu estou falando da frequência. Ou seja, eu estou falando se o som ele é grave ou agudo. Ou seja, eu vou mudar as alturas aqui do meu violão. Então eu vou tocar um som grave. Agora eu vou aumentar que o volume vai continuar igual. Eu vou tocar com a mesma intensidade. Eu não vou tocar ele com um volume maior. É a mesma intensidade. Eu vou mudar só a altura, ou seja, ele vai ficar mais agudo. Então, ó, eu vou aumentar o som do violão. Como que aumenta?
Então eu comecei lá com uma grave, ou seja, a altura baixa, né? Aí por isso que tem aquele instrumento que chama baixo, por quê? Porque ele só tem esses tons graves, né? E eu fui aumentando a altura. Como que eu aumento a altura? Aumentando o tom. Ou seja, eu fui deixando o som com uma frequência maior e com ele mais agudo, tá? E aí, se vocês olharem aqui nesse desenho, vamos voltar lá para o meu computador. Esse desenho das ondas aí, vocês vão ver que um som grave, ele tem a frequência baixa, ou seja, ele é como se frequência fosse a velocidade, é como se a velocidade dele fosse baixa. Então pode ver que a onda dele aí, ela é mais ampla, né? Ela tem um comprimento de onda maior. Já o de baixo, que é o agudo, que é a frequência mais alta, ele tem, tá vendo que ele tem mais ondas? Por quê? Porque a frequência é mais alta. Ou seja, ele é mais rápido, né? Que é lá no caso da luz, com a frequência mais alta, vai modificando a característica, né? Então, raio X, aí vai para o raio gama. Então, tem a ver com essa frequência, tá bom? Aí, outra característica do som. Agora sim é o que a gente está acostumado a usar aí no cotidiano, a intensidade sonora. Então, quando a gente fala, baixa a televisão, a gente está usando o termo errado. Porque abaixar a televisão seria tornar o som mais grave. Isso aí não tem como fazer, né? A gente está diminuindo a intensidade sonora, ou seja, a energia do som. E aí, o som fica ou mais forte ou mais fraco, né? Então, por exemplo, eu posso falar com a mesma nota, só que eu posso dar um grito com a mesma nota. Ou seja, eu continuei com a mesma altura, só que eu aumentei o meu volume, eu aumentei a minha intensidade. E aí, quando a gente olha na ondinha lá, tem a ver com, aí nesse desenho aí, tem a ver com o tamanho da onda, dessa amplitude aqui, tá vendo? Ó, a onda, enquanto o outro tinha a ver com a frequência, essa daqui tem mais a ver com a intensidade da onda, com essa amplitude. Então a gente pode comparar lá um som fraco, ou seja, pouca intensidade, volume menor, ele tem uma barriguinha só, né? Essa onda verde, ó, é só uma barriguinha a onda. Já um som forte, ele já tem uma barriga maior, tá vendo? Então a intensidade tem a ver com isso, né? Essa daí é a característica física ali, é a característica ondulatória. E aí, voltando lá a falar de frequência, que é esse agudo e grave, o ouvido humano, ele consegue ouvir de 20 Hz, então frequência a gente calcula em Hz, né? Por isso que quando, por exemplo, vocês vão mexer no rádio, o que vocês mexem ali? Vocês mexem na frequência, né? Qual que é a estação de rádio? É 89,7 Hz, né? Ou, sei lá, 102,1 Hz. O que você está mexendo? A frequência da onda. O som também é uma onda, também tem frequência. E aí o ouvido humano, ele é capaz de ouvir só de 20 Hz até 20.000 Hz. Ou seja, se o som for ficando muito agudo, a gente não consegue ouvir. É o que a gente chama de ultrassom. E é exatamente, vocês já ouviram falar ultrassom. Tem aquele aparelhinho que quando a mulher está grávida, ela vai lá para fazer ultrassom.
né? Então a gente usa esse tipo de som, que é um som com uma frequência muito alta, que consegue penetrar lá na barriga, né? Então, ele consegue penetrar a pele da barriga, e aí você consegue enxergar o bebê através do ultrassom. Aí existe uma transferência, né? Depois a gente converte esse ultrassom para a imagem e a gente consegue ver a imagem do bebê. Só que percebam que quando o ultrassom é ligado, a gente não ouve nada, né? É uma onda sonora, mas a gente não ouve nada. Por quê? Porque o nosso ouvido não tem a capacidade de ouvir a partir de 20 mil hertz. Já existem animais que conseguem. Então, por exemplo, se vocês olharem aqui, ó, 20 mil hertz, o vermelho aqui, o ultrassom, né? Aqui, ó, o morcego ele consegue ouvir o ultrassom. Então, por exemplo, se um morcego entrar lá numa sala do médico quando está fazendo ultrassom na grávida, ele vai ouvir alguma coisa ali saindo daquele aparelho. Os cachorros também conseguem ouvir mais do que o ser humano. Aí é por isso que, por exemplo, quando está tendo fogos, né, no ano novo, quando tem jogo que estouram fogos, os cachorros eles ficam muito assustados. Por quê? Porque o ouvido dele pega uma banda mais larga do que o do ser humano. Então eles conseguem ouvir mais do que a gente. Então por isso que a gente não entende. Por que ele está tão assustado? Porque ele está ouvindo som ali com uma frequência muito alta, que para a gente é inaudível, já para eles é audível, né? Aí aqui tem, só para curiosidade, né, o quanto enxerga aqui algumas coisas, do golfinho, né? Ele consegue até 150 mil hertz. Aí o cachorro ele consegue de 15 a 50 mil, o gato de 60 a 65 mil, e o morcego consegue até 120 mil hertz, né? Então, aí é só uma curiosidade, né? Aí dependendo da frequência, a gente vai ser audível para o ser humano ou não, aí para cada animal vai ter, dependendo do ouvido dele, ele vai conseguir captar o som. Outra coisa, aí é a intensidade, né? Então eu falei de duas características do som. Eu falei da característica da altura, que é a tonalidade, né, que tem a ver com a frequência em hertz, que é o baixo e o agudo, que é o que eu fiz no violão. E a outra característica é a intensidade. Ou seja, aí sim é o volume, a energia. Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei uma escalinha aqui, né? E a intensidade, ela é medida em decibéis. Tanto que quando tem, por exemplo, existem leis que proíbem, né, a gente de ouvir um som muito alto quando é tarde, né, para não incomodar os vizinhos, essas coisas, né? Lei do psil, essas coisas. Como que a polícia mede se você está infringindo a lei ou não? Ele tem um aparelho que chama esqueci o nome do aparelho, mas eu acho que ele mede em decibéis, decímetro, eu acho. Esqueci o nome do aparelho. Mas ele tem um aparelho que mede a intensidade do som em decibéis, a energia do som, se está com volume muito forte ou com volume muito fraco. Percebam que eu não falei com volume muito alto ou muito baixo, né? Isso aí confunde muito. Até eu quase falei agora. Por quê? Porque a gente está acostumado a usar alto e baixo. É errado. Alto e baixo não tem a ver com o volume. Então, aqui tem uma escalinha. Então, por exemplo, ó, a brisa numa floresta, ó lá, ela é 10 decibéis, é bem suave, né? Aí, por exemplo, uma biblioteca, né? Chega ali, ó, 45 decibéis. Uma conversa normal, 45 decibéis. Aí, por exemplo, uma banda de rock já é ali entre 85 decibéis e 115 decibéis, né?
Aí pode ver que vai ficando vermelho, por quê? Porque chega uma hora que pode até machucar o nosso ouvido. Quem ouve fone de ouvido muito alto, é isso que acontece. Você está chegando lá nos decibéis lá em cima. Depois, quem tiver curiosidade, pode até pesquisar que vai ter. Qual que é a intensidade sonora de um fone de ouvido, por exemplo? Ela é muito alta, e aí machuca o tímpano. Quem ouve muito fone pode até perder a audição a longo prazo, né? Por quê? Porque está chegando lá, ó, limiar da dor, tá vendo? Entre 115 e 125 decibéis. Ou seja, chegou nesse patamar aqui, já começa a machucar o ouvido. E aí, o máximo aqui está a decolagem de um avião, ó, 140 decibéis, né? Então, quem trabalha com isso, em pista de avião, essas coisas, tem que usar um aparelho lá porque senão a pessoa pode até ficar surda, tá? E aí a última característica do som, tá? A última característica do som são 3. Então eu falei, altura, volume, que é a intensidade, e a terceira é o timbre. O que é o timbre? O timbre é uma característica de cada fonte sonora. Ou seja, um exemplo fácil aqui para vocês entenderem. Pega um violão e um piano. Os dois vão tocar a mesma nota com o mesmo volume, ou seja, vai ter a mesma característica. Vai ser um Lá menor com 20 decibéis, por exemplo. Se a gente pensasse só nessas duas características, seria o mesmo som, né? Mas a gente sabe que o som do violão é diferente do som do piano. Por quê? Porque cada fonte sonora tem uma característica, que aí está representado nessas ondinhas aí, tá vendo? É como se fosse esses desenhinhos mesmo, né? Então isso é o timbre. Cada fonte sonora vai ter um timbre único e ninguém consegue copiar, né? Então, por exemplo, voz, né? Cada pessoa tem um timbre. Tem gente que tem até timbre parecido. Então, 2 irmãos, às vezes, têm a voz muito parecida. Por quê? O timbre deles é muito parecido. Porque a garganta é parecida, as cordas vocais são parecidas. Então, o timbre vai ser muito parecido, mas mesmo assim nunca vai ser igual. Imitador, né? Quem imita, ele imita com um timbre muito parecido. Só que nunca é igual. Por quê? Cada fonte sonora é única e vai emitir uma fonte. E aí está representado nesses desenhinhos aí. E aí a última coisa é a velocidade do som. Então o som, ele se propaga, igual eu falei, se propaga no ar, né, aqui no caso. Se propaga em qualquer meio material, no caso aqui é o ar. Ele se propaga com uma velocidade, que aí no caso do ar a 20 graus Celsius é 343 metros por segundo. E aí depende do meio material. Por exemplo, ó, na água aumenta a velocidade do som. No alumínio aumenta. No mar aumenta. Na borracha aumenta 6.000. Então a velocidade do som varia de acordo com o meio em que ele se propaga. O mais comum é o ar, né? Então a gente costuma considerar a velocidade do som como essa daí, mais ou menos 340 metros por segundo, né? Essa é a velocidade do som. E aí, quando ultrapassam essa velocidade, é o que a gente chama de supersônico, que são aqueles jatinhos, né? Porque ele tem uma velocidade tão grande que ultrapassa a velocidade do som, tanto que a gente pode enxergar ele antes de ouvir. Então passa um jato, você vê ele e depois de alguns segundos que você vai ouvir. Por quê? Porque ele tem uma velocidade maior.
Quebrou, cara. Eu vi tudo coisa no chão.